Atenção, atenção! Chegou a hora de mergulhar nos bastidores dos acontecimentos que estão sacudindo o mundo. Hoje, revelações explosivas expõem como o Kremlin orquestrou por trás dos panos o suposto plano de paz americano para a Ucrânia. E não para por aí. Enquanto Moscou manipula negociações, o governo russo prepara um golpe fiscal que vai pesar no bolso de cada cidadão. Vamos direto ao ponto, porque essas informações não podem esperar. Imagine descobrir que conversas confidenciais, jamais destinadas ao público, desmascaram uma trama internacional. Pois foi exatamente isso que aconteceu. Gravações vazadas obtidas pelo Bloomberg revelam diálogos entre Yuri Ushakov, assessor direto de Putin, e o ex-enviado especial de Trump, Kurt Volker. O tema: como enfiar goela abaixo da Casa Branca uma versão russa do acordo de paz, fazendo os americanos acreditarem que a ideia era deles desde o início. Em um telefonema de apenas 5 minutos, em 14 de outubro de 2019, Ushakov e Volker combinam a estratégia perfeita. O russo pergunta: qual o melhor momento para Putin ligar para Trump antes da visita de Zelensky? A resposta vem carregada de instruções: elogiar Trump como presidente da paz, reforçar sua imagem e, discretamente, sugerir um plano de 20 pontos que, na verdade, é uma criação do Kremlin. Vamos passar essa papelada como se fosse nossa posição, mas sem formalidades. Eles vão pegar e adaptar, mas pelo menos chegaremos perto do que queremos, diz Ushakov, admitindo que os americanos podem ajeitar o texto depois. A meta? Fazer Washington apresentar o documento como se fosse iniciativa própria. E não é só especulação. Outra gravação, desta vez com Kirill Dmitriev, reforça a suspeita. Em 29 de outubro, Ushakov e Dmitriev discutem como empurrar a versão russa para os Estados Unidos sem deixar rastros. Eles pegam nosso texto, fazem algumas alterações e apresentam como se fosse deles, diz Dmitriev. A estratégia é clara. Moscou escreve o roteiro e Washington assina embaixo. O mais chocante? Um dos envolvidos, o próprio Ushakov, confirmou a autenticidade das conversas. Em uma declaração evasiva, ele admitiu ter falado com Volker, mas tentou minimizar o conteúdo. São apenas trocas de ideias, nada além disso, disse sem negar o óbvio. O Kremlin se via como coautor do plano americano. E não é difícil entender por quê. Basta comparar os 28 pontos do projeto final com as exigências russas. Muitos trechos parecem traduções mal feitas do russo, como se alguém tivesse copiado e colado às pressas. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o escândalo ameaça explodir. A Casa Branca e aliados de Trump correram para desmentir tudo, chamando as reportagens de fake news, mas a reação foi tão sincronizada e exagerada que só levantou mais suspeitas. Vice-presidente Kamala Harris, o secretário de Estado Antony Blinken e até o ex-assessor de Segurança Nacional John Bolton saíram em defesa de Trump, acusando a imprensa de inventar divisões na administração. Mas os fatos não mentem. Fontes do NBC News revelaram que o ministro do Exército Daniel Rich alertou Kiev sobre a possibilidade de uma derrota iminente. A mensagem era clara: vocês estão perdendo e precisam aceitar um acordo. Essa postura dividiu a Casa Branca. De um lado, Volker e seus aliados, pressionando por um acordo rápido nos termos da Rússia. Do outro, funcionários que defendem endurecer o jogo com Moscou. E Trump? Segundo relatos, ele oscila entre as duas facções, sem uma posição definida. Mas se nos Estados Unidos o debate esquenta, na Rússia a realidade é outra. O governo prepara um aumento brutal de impostos. O IVA vai subir para 22%, colocando o país entre os líderes mundiais nesse quesito. É o segundo aumento em 7 anos, e os consumidores vão sentir o impacto direto no bolso. Especialistas já alertam: as consequências serão bilhões de reais a menos circulando na economia. Agora, a pergunta que não quer calar: até onde vai a influência russa nas negociações de paz? E como o cidadão comum vai pagar a conta dos jogos políticos e fiscais? Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você valoriza um jornalismo independente e corajoso, apoie nosso trabalho. Só assim poderemos continuar trazendo as informações que realmente importam. Não deixe que a verdade seja silenciada. E os números não mentem, a conta está chegando e quem vai pagar é você. Especialistas do Instituto de Previsão da Economia Nacional estimam que o impacto fiscal dessa manobra será brutal. Estamos falando de 1,4 trilhão de rublos a menos só com a redução do IVA em setores estratégicos, e mais 460 bilhões perdidos com impostos sobre importações. Mas adivinhe quem vai arcar com o rombo? O bolso do cidadão comum. Com preços inflados e serviços mais caros,
cada família russa desembolsará entre 1,2 e 1,3 trilhão de rublos a mais por ano. E não adianta dizer que a alíquota reduzida para produtos essenciais vai aliviar o peso e porque na prática, 32% desse aumento recairá sobre os 10% mais ricos, enquanto o restante será diluído em toda a cesta de consumo. O resultado? O custo de vida vai subir 1,5%, e a inflação, que já assombra o dia a dia, acelerará em mais 1,4 ponto percentual. Mas por que esse desequilíbrio? Porque o Estado prioriza o que realmente importa para ele, a máquina de guerra. Em 2026, 13,3 trilhões de rublos serão destinados à defesa, quase 4 trilhões a mais para a segurança nacional. Juntos, esses gastos representam 38% do orçamento, enquanto as despesas sociais despencam para 25%, o menor patamar em 2 décadas. E o investimento na economia? Apenas 11%. Os especialistas são claros, o aumento do IVA não passa de um remendo para tapar o buraco deixado pela queda na arrecadação de petróleo e gás. O Ministério das Finanças já admite que este ano faltarão 2 trilhões de rublos, e não há perspectiva de melhora. Enquanto isso, a justiça militar segue seu curso implacável. Em Novosibirsk, um oficial de sobrenome Azelenkov foi condenado a 9 anos de prisão por receber uma propina de 1,5 milhão de rublos, ironicamente, o mesmo valor que será cobrado como multa. A coincidência com o nome do presidente ucraniano não passou despercebida, mas o caso por si só é rotina, corrupção sistêmica, esquemas obscuros e punições exemplares que não mudam nada. O militar foi preso em flagrante, mas quantos outros continuam operando nas sombras? Mas se a corrupção é um câncer antigo, o que dizer dos centros de reabilitação que se transformaram em câmaras de tortura? Em Dmitrov, um novo escândalo expôs um sistema de horror, adolescentes trancados em condições desumanas, espancados, humilhados e forçados a comer ração de cachorro. Não é terapia, é cárcere privado. Antes disso, em Dedons, um jovem de 16 anos foi espancado até entrar em coma. Eram 24 adolescentes, supostamente em tratamento, mas na verdade reféns de um sistema que lucra com o sofrimento. Os pais eram enganados com contratos falsos, enquanto os filhos viviam em um inferno. O administrador do centro agora responde por lesão corporal grave e sequestro. Mas quantos outros lugares como esse ainda operam impunes? Esses casos não são exceções, são a regra em um país onde o Estado fecha os olhos para o que acontece atrás de portas fechadas. Enquanto bilhões são desviados para a guerra, crianças são torturadas em nome da recuperação, e o cidadão comum paga a conta com inflação, impostos e salários estagnados. A pergunta é: até quando vamos aceitar que a vida de milhões seja sacrificada em nome de interesses que não são nossos? Compartilhe e debata, exija respostas. E se você acredita que o jornalismo independente é a única forma de expor essas verdades, apoie nosso trabalho. Só assim continuaremos a trazer as histórias que importam e a fazer com que vozes sejam ouvidas. Até a próxima! E que as notícias pelo menos sejam melhores.